Obrigado, Senhor. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, os nossos ouvidos, para que tudo aqui deu um desafio para mim. Eu fiquei pensando o que eu poderia falar e eu pensei no tema do ano. Hoje vai ser colocado o banner ali na frente e o tema que vai ser falado durante o ano é sobre paz e sobre comunhão. E eu pensei em falar sobre paz. E aí eu li um salmo algumas semanas atrás e eu acho que ele pode se encaixar nisso daí. É o Salmo 81. Se vocês quiserem só acompanhar o que eu vou ler aqui, talvez seja mais fácil, porque eu uso uma versão um pouco diferente da de vocês. Eu vou ler a partir do verso 6. Tirei o mundo dos seus ombros, libertei você de uma vida de trabalho pesado. Você clamou na hora da dor e eu o tirei de um lugar ruim. Eu respondi do lugar onde o trovão se esconde, provei você na fonte de Meribá. Ouçam, queridos, entendam bem. Ó Israel, não faça pouco caso disto. Não tenham amizade com deuses estranhos. Não adorem os deuses da última moda. Eu sou o Eterno, seu Deus, o verdadeiro Deus, que resgatou vocês da condenação no Egito. Depois alimentei vocês com tudo o que podiam comer, saciei a sua fome. Mas meu povo não escutou, Israel não prestou atenção. Então soltei as rédeas e disse a eles: corram, façam do jeito de vocês. Você me escutará agora? Está disposto a se orientar pelo meu mapa? Eu cuidaria logo dos seus inimigos e me voltaria contra eles. Os que odeiam o Eterno vão se encolher como cães medrosos, e nunca mais serão ouvidos. Vocês festejarão com o meu pão, recém-tirado do forno, com bastante manteiga e mel puro. Aí, além desse salmo que eu li pela manhã, eu encontrei um outro salmo também muito conhecido que pode se encaixar perfeitamente no que vai ser falado hoje. É o Salmo 1. A minha versão é bem diferente mesmo, então eu vou pedir, lê na sua versão, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele é bem curto, eu vou ler na minha também. Aí vocês vão perceber a diferença que eu tanto falei. Como Deus deve gostar de vocês. Você não aparece no bar do pecado. Você não anda à espreita no beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as escrituras dia e noite. Você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é de jeito nenhum como os perversos, que não passam de poeira ao vento, sem defesa nos tribunais. São companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia. Eu acho essa versão um pouquinho mais direta e forte. Porém, o que eu quero dizer com esses dois salmos? Na nossa vida, desde que o mundo é mundo, a história toda da humanidade, o homem tem a mania de transferir a responsabilidade para outra pessoa. E a gente não é diferente. A gente lê um salmo, como eu li no Salmo 81 e no 1, e a gente escolhe alguns salmos e esse salmo é para fulano.
Minha filha precisava ouvir isso, o meu marido precisava ouvir isso, a minha mãe precisava ouvir isso. A gente vem na igreja, a gente ouve uma mensagem e a gente fala: nossa, essa mensagem, fulano tinha que estar aqui hoje. Falou todinho para ele. Por que para ele? Por que essa mensagem não foi para a gente? E isso aconteceu quando eu fui lendo e percebi o seguinte: poxa, eu quero fazer uma leitura diferente da palavra. Aquilo que eu transmito para outras pessoas, eu vou tentar trazer isso para mim. E aquilo que eu quero para mim, eu vou tentar imaginar isso sendo para outra pessoa. Já que a gente transfere tantas responsabilidades, por que a gente não pode fazer assim? Aí é onde eu quero chegar. O que é paz? Foi o que eu falei no início. Aí eu fui pesquisar o sentido da palavra. Entrei na internet e cheguei no seguinte conceito: a paz é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, ausência de perturbação e agitação, ausência de violência ou guerra. Aí, a partir do momento que você vê tudo isso, você entende que paz é algo subjetivo. Talvez o que me transmita paz, o que seja paz para mim, não seja paz para a pessoa que está do meu lado. Se eu passo por uma situação financeira um pouco complicada, talvez eu não consiga ter paz. Eu estou em casa, meu Deus, amanhã eu tenho uma conta para pagar e eu não tenho dinheiro. Eu estou desempregado, eu preciso pagar tal coisa e como que eu vou ter paz assim? Porém, a gente conhece pessoas que mesmo passando por dificuldades assim, a pessoa tem paz nessa situação. Por quê? Porque ela confia. Eu estou passando por essa dificuldade aqui, só que o Senhor vai prover alguma coisa e no tempo certo as coisas vão se ajeitar. A pessoa consegue ter paz mesmo nesse momento. Porém, a pessoa tem paz nesse momento, mas em outro momento da vida dela, talvez ela não tenha paz. Talvez ela não tenha paz dentro da família dela. Vive cheia de preocupações com o marido, com o filho, com a mãe. E aquela pessoa que não tinha paz num momento de dificuldade financeira, ela tem paz quando tem uma dificuldade na família. Isso é por desleixo, por relaxo, falta de cuidado? Talvez não. Porque a confiança da pessoa está no seguinte: não, no momento certo eu vou viver a promessa do Senhor de que eu e minha casa a gente vai servir ao Senhor. E ela consegue ter paz mesmo nessa situação. E toda vez que a gente fala em paz, logo a gente pensa no quê? Em justiça. A gente pensa em paz e pensa na guerra. Quando acontece uma guerra, a gente pensa, é muito injusto. Como as coisas são injustas dentro da nossa sociedade, dentro da nossa vida. E eu fui buscar também o conceito do que é justiça. Aí fui mais uma vez na internet e cheguei numa conclusão que explica um pouquinho melhor. Justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre pessoas envolvidas em determinado grupo social. Ou seja, justiça, segundo a própria explicação, está falando que é um conceito abstrato. A gente trata isso de maneira subjetiva. Talvez o que é justo para mim não seja justo para Renato, não seja justo para o meu pai, não seja justo para você. Se você for num país de guerra, ele vai falar: nossa, eu queria muito morar no Brasil, porque no Brasil não tem guerra, no Brasil vocês têm paz. Porém, a gente vive aqui e a gente fala: eu não tenho paz aqui. E aí? As coisas são diferentes dependendo do ponto de vista de quem olha. E por que as coisas são assim? Porque a gente é injusto. Quando eu acho que eu sou justo, é olhando por que parâmetro? Pelo filtro de quem? Pelo meu? Aí eu vou passar mais uma passagem bíblica que está escrita em 2 Samuel 12. É a história da conversa que Natan, o profeta Natan, teve com Davi. Eu vou ler aqui, ó. Mas o Eterno não se agradou do comportamento de Davi, por isso enviou Natan, que contou essa história ao rei. Havia 2 homens numa cidade,
Um era rico e o outro era pobre. O rico tinha um enorme rebanho de ovelhas e bois. O pobre apenas uma cordeirinha que tinha comprado e criado. Ela cresceu com ele e seus filhos, como um membro da família. Ela comia do prato dele, bebia do seu copo e dormia em sua cama. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante apareceu na casa do rico e ele era muito avarento. E não querendo matar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para alimentar o visitante, pegou a cordeirinha do pobre, preparou a refeição com ela e ofereceu ao seu hóspede. E Davi ficou furioso. Disse a Natã: assim como vive o Eterno, o homem que fez isso tem que morrer, e deve pagar 4 vezes o valor da cordeirinha por causa do seu crime e da sua avareza. Aí Natã respondeu: você é esse homem. E o Eterno, o Deus de Israel, manda dizer: eu ungi você rei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Dei a você casa e a filha de seu senhor, e outras mulheres que podia ter em seu braço. Dei Israel e Judá a você, e como se não bastasse, daria a você muito mais. Então por que você desprezou a palavra do Eterno, cometendo tamanho erro? Aí depois segue a história. Mas será que se Davi desde o início soubesse que aquilo que Natã estava falando era a vida dele, ele tomaria tal atitude? Esse homem tem que morrer? Esse homem tem que restituir 4 vezes mais o valor da cordeirinha? Eu acho que não. Eu vou passar mais uma passagem bíblica que tem muito a ver com isso, que se encontra em Mateus 18, 21. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco, tente 70 vezes 7. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem, com esposa, filhos e bens, fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: pague-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia, com ordem de ser solto, só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Aí nesse caso, mais uma vez, a gente percebe o senso de justiça. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é justa de fato. Ontem meu pai, durante a mensagem, ele citou um pastor que veio aqui e fez uma exegese sobre a palavra tudo. E a conclusão que ele chegou é que tudo é tudo. Não tem explicação. Tudo é tudo e não tem estudo que você faça para definir essa palavra. É tudo. É simples assim. Mesma coisa é paz e justiça. Paz eu encontro em quem? Em Jesus Cristo. Justiça eu encontro em quem? Em Jesus Cristo, em Deus. Porque em mim eu não encontro nada disso. Por que eu não encontro nada disso? Porque se eu olhar para mim, o que é justo para mim, talvez não seja justo para você. O que é paz para mim, talvez não seja paz para você. Porém, em Jesus Cristo, eu encontro a paz, eu encontro a justiça. O ser humano, por ser tão limitado, a gente nasce, a gente vive por um período e morre. A gente enxerga as coisas numa perspectiva finita. Deus não. Deus olha para a gente ontem, hoje e amanhã. Pouco importa para Deus, Ele é eterno.
Não existe esse conceito de tempo na mente de Deus. O que é ontem? O que é hoje? Ele é eterno. A gente está olhando tudo como uma coisa só. Porém, a gente, na nossa limitação, a gente olha as coisas e vai julgando segundo o que a gente acha que é justo. Muitas vezes a gente trata o nosso pai de uma maneira, o pai que a gente ama, o filho, a esposa, pessoas que a gente ama, do nosso convívio. E a gente não consegue ser justo. E a gente olha e, puxa vida, eu não fui justo. Não fui justo nessa situação. Não fui justo naquela situação. Então, como que eu vou esperar justiça pelo meu irmão? Por que eu vou olhar o meu irmão do lado com outros olhos? Por que eu vou olhar para a falha do meu irmão, sendo que eu tenho infinitas falhas também? Por que quando eu estou na igreja, eu ouço uma mensagem e falo, fulano tinha que estar aqui, meu irmão tinha que estar aqui, a minha mãe tinha que estar aqui ouvindo essa palavra? Por que quando eu ouço uma exortação eu não falo, poxa, eu devia estar nesse lugar, hoje eu precisava estar ouvindo essa palavra assim? Por que quando eu estou lendo alguma exortação eu já penso rapidamente em outra pessoa, eu não penso em mim? Essa exortação não serve para mim? Foi isso que aconteceu nos dois casos que eu citei. Natan, quando exortou Davi, logo depois da história, esse homem tem que morrer. Mas se desde o início a conversa fosse, Davi, você fez isso, será que o julgamento dele seria esse? O rei que perdoou a dívida do servo, o cidadão devia 300 toneladas de prata. E ele conseguiu uma segunda chance. Porém, a hora que ele acaba de receber o perdão, ele vai e cobra o servo dele, por causa de 100 moedas. Quem deve 300 toneladas, o que são 100 moedas? E assim é a gente. A gente todos os dias é assim. A gente julga as pessoas de uma maneira que a gente não quer ser julgado. A gente trata o nosso irmão, a nossa família, as pessoas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia no trabalho, de uma maneira que a gente não quer ser julgado. E por que a gente faz isso? Porque a gente é falho. A gente só enxerga bondade naquilo que massageia o nosso ego. A gente só enxerga bondade naquilo que agrada os nossos ouvidos. Dificilmente a gente enxerga bondade numa exortação. E talvez o maior sinal de bondade esteja numa exortação. O maior sinal de cuidado esteja numa exortação. Deus, em todos os momentos que Ele exortou alguém, Ele não estava demonstrando bondade? Ele mostrava bondade em todos esses casos. No último caso aqui de Mateus, Jesus está falando sobre o reino de Deus. Porém, Ele é justo. Ele é justo. E às vezes a justiça que a gente espera não é a justiça de Deus. A gente espera a justiça de acordo com o nosso pensamento. Quando eu falei para vocês logo no início que na leitura do meu esboço eu percebi que tinham diversos textos aqui para uma mensagem que seja tão curta, é exatamente por isso. Se eu tentar explicar o que é justiça para vocês segundo a minha palavra, segundo o meu pensamento, o meu conceito de justiça, talvez a gente saia daqui uns concordando, outros não concordando. Porém, se eu falar isso através da palavra, a gente chega à mesma conclusão de que justo é Deus, eu não sou justo. Paz eu encontro em Deus, paz eu não encontro em mais ninguém. Um exemplo, às vezes a gente vê alguma pessoa e a gente olha para essa pessoa e fala, nossa, essa pessoa me transmite paz. Todo mundo já passou por isso. Você olha alguém e essa pessoa me transmite paz. Mas segundo o quê? O conceito que eu li anteriormente, um estado de calma ou tranquilidade. Só que ninguém é calmo ou tranquilo 24 horas do dia. E se a gente passa muito tempo com essa pessoa, o que acontece? A gente chega à conclusão de que essa pessoa não me transmite tanta paz. Não é. Não é assim. Esse fim do ano passado estava tendo aquela grande discussão sobre
a redução da maioridade penal. Eu não tenho tanta propriedade para falar, mas tem dois advogados aqui, eles podem falar melhor que eu. Você sai perguntando na igreja, você é a favor ou você é contra? Tem gente que vai falar, não, eu sou a favor, tem que diminuir mesmo. Outros vão falar, não, eu acho que não tem que diminuir. Quem que está certo e quem está errado? Eu já ouvi excelentes explicações dos dois lados. E eu cheguei à conclusão de que eu não sei. O que é melhor? Não sei. Porque quando eu ouvi alguém falando que tinha que diminuir, é verdade, é justo isso daí. É justo, tem que diminuir. A pessoa tem que pagar, porque ela já tem consciência disso. Porém, na hora que eu ouvi uma explicação de alguém que acha que não se deve diminuir, eu ouvi e falei com a mesma ênfase. É verdade, não tem que diminuir. Por quê? Eu estou seguindo o meu padrão de justiça. Talvez o que é justo para mim não é justo para o outro. Justiça, segundo o conceito que eu li aqui, é o quê? É um equilíbrio razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades. Toda vez que fala interesse, pronto. É difícil ser imparcial quando se fala em interesse. Se eu tenho algum interesse, eu já sou parcial já. A minha opinião, a minha defesa de algo vai ser de acordo com aquilo que eu tenho interesse. Será que essa pessoa teve a mesma oportunidade que eu? Será que essa pessoa passou pelos mesmos problemas que eu? Talvez não. Então como que eu vou julgar alguma coisa, sendo que eu enxergo só pela minha ótica? Eu não consigo enxergar pela ótica de Deus. E se a gente faz isso, a gente abre um precedente para quê? Para as pessoas nos julgarem da mesma maneira que a gente julga elas. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Está falando para não julgar? Não. Julga quem você quiser. Você pode fazer isso a todo momento. Porém, esteja preparado. Da mesma forma que você julgou, você vai ser julgado. Só que fazendo dessa maneira, a gente encontra a paz que a gente tanto precisa? Olhando com esses olhos, a gente consegue enxergar e receber a paz que a gente tanto precisa? A gente olha para as pessoas a todo momento e a gente se sente sempre de alguma forma ou em algum lado da vida, a gente se sente superior a essa pessoa. A gente está na igreja e quem não está na igreja é ímpio, é injusto, não presta. Eu não consigo ter essa visão. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Eu convivo com pessoas que não professam a mesma fé que eu. Eu convivo com pessoas que não acreditam em Deus. E essas pessoas são más por isso? Não, não são más. E eu acho que vocês têm a mesma oportunidade que eu. A pessoa não acredita em Deus, mas você olha, poxa, meu, é uma boa pessoa. Poxa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa amável, é uma pessoa agradável de estar com ela e é bom passar meu tempo com ela. E por que acontece isso? No meu pensamento, todo ser humano tem uma centelha do divino, de Deus. Por quê? Ela é a criação de Deus. Ah, mas ela não acredita em Deus. E daí? Deus acredita nela. Mas por que acontece isso? Porque a gente sempre enxerga as coisas com os nossos olhos. As pessoas são boas para a gente quando elas nos agradam. Quando elas fazem as coisas de acordo com o que a gente faz. Em qualquer momento que elas fizerem algo diferente do que a gente faz, a gente olha e a pessoa não é tão boa. Porém, não é assim que Deus olha para a gente. Deus olha para a gente através de Jesus Cristo. E o sangue dele é o que nos purifica de todo pecado. Porque sem isso, a gente é bom? A gente é justo? E seguindo esse conceito de justiça, eu pergunto mais uma vez: como que a gente vai ter paz? Se a gente não consegue olhar as pessoas com um olhar de paz, um olhar de bondade, de amor. E eu vou ler mais uma passagem para a gente encerrar. Se encontra em Mateus 11, do 28 ao 30. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro.
Caminhem e trabalhem comigo, observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. De tudo que eu li sobre paz, eu olhei bastante na internet. A internet é melhor que você não ficar olhando tantos dicionários ou tantos livros. Eu olhei tudo pela internet. Nenhum conceito humano que eu olhei me trouxe tanta leveza e paz como esse conceito de andar com Jesus. É só ali que eu consigo ter paz. Qualquer outra opção que eu considere viável para isso, posso ter uma paz durante um momento, mas em outro momento eu vou encontrar a tribulação, a guerra. Porém, em Jesus eu encontro a paz constante. E tudo isso eu quero resumir e voltar no que eu falei no início. Talvez seja necessário a gente, quando lê ou ouve uma exortação a respeito das coisas de Deus, do nosso cotidiano, da palavra, do dia a dia, seja melhor quando a gente ouvir isso, não pensar no outro. Essa palavra é para ele, essa palavra é para aquele. Minha mãe precisava ouvir isso, o meu pai precisava ouvir isso, o meu irmão precisava ouvir isso. Mas não, que a gente faça o contrário. Quando há algo bom que a gente lê, a gente possa colocar o nosso irmão, o nosso pai. Poxa, essa mensagem era para ele. Um exemplo que eu citei que a gente faz acepção assim, das pessoas e de casos é sobre o dízimo. Existe sempre uma grande discussão. O dízimo é do Velho Testamento e eu não encontro isso no Novo Testamento. Mas olha como a gente é injusto. O dízimo é do Velho Testamento, assim como o Senhor é meu pastor, nada me faltará, se encontra no Velho Testamento. O dízimo é do Velho Testamento, assim como as pessoas abrem o Salmo 91 nas suas casas e colocam lá: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está no Velho Testamento também. Então por que a gente usa algumas coisas e outras não? Porque a gente só traz para a nossa vida aquilo que é bom. Mas que a partir de hoje a gente possa ter uma reflexão do que, poxa, o Senhor é o pastor dele, nada vai faltar para ele. Ele habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente ele vai descansar. E quando tiver alguma palavra que nos exorte, a gente possa trazer isso para a gente. Poxa, Senhor, eu sou tão falho, essa palavra aqui ela serve totalmente para mim. E que hoje você possa sair daqui e ter essa reflexão, você possa pensar um pouquinho dessa maneira. Amém? Amém. Glória a Deus.